Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, meus amigos aí que estão sempre ligadinhos aí no programa Help Cars, que agora é todo sábado às 17 horas, aqui na UOL Web TV. Hoje trouxemos aqui o nosso amigo Ângelo Coelho para falar aí de um tema muito importante, o qual a gente já discutiu durante a semana, a gente já falou bastante sobre esse tema, que é o quê? Irregularidades das seguradoras automotivas. Seu Ângelo, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, obrigado, o senhor se deslocou lá de São Paulo, né, para vir aqui entregar esse conteúdo para a gente. Seja muito bem-vindo aqui no programa Help Cars. Muito obrigado, é importante, esse tema, como você disse, é muito importante, o consumidor precisa ser alertado dos direitos dele, né, na relação da reparação quando acontece isso. Essa oportunidade, com certeza, aquele que está assistindo aí, vocês vão tomar conhecimento de muita coisa importante do teu dia a dia. Legal. Bom, a gente vai aqui destrinchar bastante coisa referente a esse assunto, né, que é um assunto que chega até a parte jurídica, né, o seu Ângelo? E a gente vai destrinchar e falar bastante coisa. Primeiramente, eu quero que vocês aí compartilhem, curtam o nosso programa, compartilhem para que esse conteúdo chegue a milhares de pessoas. Talvez uma pessoa bem próxima de você está precisando ter esse conhecimento, né, desse assunto aí de seguradora, tem algum problema com seguradora aí, e hoje a gente vai tirar bastante dúvida. Se você quiser perguntar, se fica à vontade, abre a sala, né, lembrando que tem que ser na salinha do lado esquerdo, lá onde tem a sala ao vivo. Pode ficar à vontade, pergunta lá, que a gente vai procurar responder ainda nesse programa. Também quero agradecer a nossa grande apoiadora, nossa parceira aí, a escuderia GWR, está aí com a gente, aí, nos apoiando, dando aquele incentivo para que o programa Help Cars possa ir mais longe, levando conteúdos para você aí no conforto da sua casa. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Muito obrigado a Gabriela, que nos apoiaram aí desde o início, né? Quando a gente conversou aí, a galera, o time aí da escuderia GWR. A gente vai conhecer um pouco mais daqui a pouco dessa oficina aí que faz serviço de funilaria e pintura e também mecânica, tá? Fique ligadinho aí para você saber essa oficina aí, onde fica, né? Como faz para chegar lá, muito fácil. Também quero agradecer ao Eric, do Baú Encantado. Você aí dos anos 90, anos 80, quer relembrar aqueles brinquedos que vocês brincavam? Tá lá, Baú Encantado. Só entrar lá no Instagram ou no Facebook, vocês vão ver que legal. Menino, show de bola, já expôs os seus brinquedos até no programa da Fátima Bernardes. Muito legal, Eric, tamo junto. Também quero agradecer a nossa apoiadora aí também, a Valpemec Autopeça, que desde o primeiro dia de programa tá aí dando a força. Muito obrigado, viu, Jorginho? Muito obrigado, Fábio. A gente vai fazer matéria juntos ainda na Stock Car. Vamos ver se a gente consegue levar bastante conteúdo aí. E também agradecer a presença ilustre do nosso Ângelo Coelho, que veio representar muito bem a Abraesa, a Associação Brasileira da Indústria e Comércio para Excelência de Reparação Automotiva. Bom, vamos começar o nosso programa. Fique ligadinho até o final, porque tem assunto até o final do nosso programa. Eu acho que vai até estourar o nosso tempo e a gente vai falar bastante sobre isso. Bastante gente na sala lá, seja bem-vindo. Tiago, Intimidade aí, nosso pagodeiro, que faz aí uma live do 10 toda terça-feira, seja bem-vindo. Gilmar, seja bem-vindo também. Macamargo também está aí, muito obrigado aí pela presença de a Mara, né, minha amiga lá de Lorena, seja bem-vindo, viu, Mara? Obrigado aí por estar assistindo a gente. Bom, senhor Ângelo, vamos começar o nosso programa, mas para que todo mundo saiba, né, que como vai ser um assunto bastante importante, primeiro vamos saber quem é o Ângelo Coelho. Quem é o Ângelo Coelho? O Ângelo Coelho é um reparador, hoje eu tenho 60 anos, estou no setor de reparação, transitei no setor desde os 16 anos, fui emancipado com 17 para ter meu primeiro negócio, portanto eu assisti todo esse processo ao longo de 40 e tantos anos, que a gente vai falar muito hoje aqui no programa, porque hoje como as coisas mudaram e por que mudaram, quais são os interesses. E o Ângelo Coelho acabou sendo convidado no passado a criar uma entidade de classe, que representa o setor de reparação, um sindicato patronal, e por conta da quantidade de reclamações que aconteciam no Brasil inteiro, também fui convidado a
criar uma associação brasileira que passou desde então também focar na excelência da reparação e focar também no consumidor, né? Por conta disso, me vi obrigado a cursar Direito, fazer uma faculdade de Direito, porque eu percebi que o tema não versava só sobre reparação automotiva, mas também versava sobre direito do consumidor. E muitos direitos estão sendo desrespeitados. Acabei tendo a sorte de estar ao meu lado, de vários empresários reparadores que comungavam comigo, com os mesmos objetivos, entendiam que tinham que, de alguma forma, se colocar contra a tudo que a gente vai explicar aqui ao longo do programa. E aí o Ângelo Coelho faz isso. Hoje preside uma entidade patronal que representa um setor. Muitas vezes aquele que, de alguma forma, fala sindicato, as pessoas se afastam. Não, existe sindicato laboral, sindicato patronal. Eu costumo dizer que todos os direitos conquistados pelos trabalhadores vêm de um sindicato. Então, existem sindicatos que fazem as coisas certas, existem sindicatos que fazem as coisas erradas, né? Existe a Associação Brasileira, né, que eu também tenho a honra de presidir, com uma diretoria fantástica, né? O nível, inclusive, das duas diretorias todos têm formação acadêmica, todos têm alguma forma. Nós temos engenheiros, nós temos administradores de empresa. O meu vice-presidente, inclusive, é formado em administração de empresas, que é o Wesley, está lá em Santo André, né? Enfim, então são vários diretores. Aqui teria que enumerar, peço a desculpa à minha diretoria de não relacionar todos eles, mas, enfim, passamos juntos, e essa luta é uma luta que não começou ontem. O sindicato já tem aí 18 anos, e a Abraesa tem pouco mais de 10 anos de existência, travando essa luta contra um inimigo poderoso, muito bem articulado, extremamente dissimulado, essa é a palavra certa, articulado e dissimulado, porque toda vez que a gente trata desse tema, como vai tratar aqui agora, eles acabam estabelecendo que a responsabilidade é do reparador, aquele que mantém relacionamento com a companhia seguradora, principalmente, não me levem a mal, represento todo o setor de uma economia no estado de São Paulo, uma da chamada rede credenciada, né, que está a serviço da seguradora, né? E aqueles que se colocam contra, nós temos, aliás, dentro da entidade, os dois grupos, né? Não existe, nós não restringimos a participação da entidade, e temos vários associados que são credenciados e querem mudar, e sabem da importância de mudar, e daqueles que estão sendo retaliados porque não aceitam qualquer tipo de imposição. Esse é o Ângelo Coelho. Legal. A gente vai falar muito sobre isso, né? Tem algumas referências, inclusive aqui em São José dos Campos nós temos a referência até de um assunto que foi polêmico, que foi matéria, que eu estava dentro de uma companhia na época e eu acompanhei de perto isso daí e eu acabei saindo dessa companhia, mas eu não achei prudente, né, a posição da companhia referente. Nós vamos tocar no assunto. Perfeito. Né? Mas antes de chegar nesse nível, o seu Ângelo, explica melhor o que é a Abraesa e como ela funciona e como faz para se associar nessa Abraesa. Olha, a Abraesa representa o setor de reparação automotiva. Eu costumo dizer que a gente representa os empresários que querem mudar, né, que querem fazer parte querem trabalhar de forma livre, não aceitar qualquer tipo de imposição, principalmente aquelas que prejudicam o consumidor. Hoje o reparador que quiser se associar tem que entrar em contato com a entidade, tem que fazer o contato com a entidade, os contatos estão lá no site. E a Abraesa, essa versão 2020, a gente, inclusive, aquele que está nos assistindo, vale a pena entrar lá, www.abraesa.org.br, vai perceber que existem ferramentas fantásticas, inclusive uma que deve ser lançada já na próxima segunda-feira. Aliás, estou lançando aqui em primeira mão, tudo leva a crer que agora, finalmente, segunda-feira, nós vamos estar lançando essa ferramenta novíssima que vai ajudar você, consumidor, com as suas demandas na área de reparação automotiva, só focado na área de reparação automotiva. Então, a Abraesa hoje faz um trabalho muito focado no consumidor. E, claro, levando a informação para o reparador de todo o direito direitos e obrigações, claro, no que diz respeito à reparação, né? Nós temos hoje, felizmente, no Brasil, muitos empresários, não são poucos, são muitos empresários. A turma que está se alinhando com o que a gente vai comentar aqui é uma turma muito pequenininha. Estamos falando aí de... Não chega a 1000 empresas no país inteiro, só para você ter uma ideia, contra dezenas de milhares de empresas que não se alinham a isso. Então, infelizmente, a gente separa bem isso, né? Embora a Abraesa, volto a dizer, a Abraesa é para todos, né? Então, a Abraesa hoje está focada muito no consumidor. Percebeu que, na verdade, fazia um trabalho pró-reparador, mas tinha que fazer um trabalho muito mais focado no consumidor. E, por isso, criou essas ferramentas que a gente vai poder depois comentar um pouquinho mais a respeito delas também. Legal. Seu Ângelo, nós temos
várias, né, pessoas que passam por situações aí. Inclusive, eu tenho um amigo meu que ele tem... ele já está até assistindo, depois o Wellington. Pergunta aí, que esse é o cara que vai responder aquela pergunta que você me fez. Pode perguntar ao vivo aí que a gente vai estar passando para ele, com certeza ele vai responder. Mas eu tenho um outro amigo meu, ele tem um Ford Ka, né? Ele colidiu, né? Colidiu, ele é terceiro. E ele levou na oficina o qual o segurado determinou, né? Mas não foi uma oficina credenciada, foi uma oficina particular. Não é credenciada. A seguradora autorizou, executou o serviço, só que ele não ficou satisfeito com o serviço. Na verdade, o serviço ficou bem mal feito mesmo. Isso daí também faz parte, ele consegue entrar em contato com a Braesa, tem alguma coisa que pode ser feito para ele, senhor? Sim, nós não fazemos distinção se o carro, se o reparo foi feito de uma forma particular, se foi feito utilizando uma seguradora, até mesmo uma associação. Para a Braesa nós fazemos qualquer distinção. Né? Ele vai poder entrar no site sim, agendar uma vistoria no Reparo Nota 10, de maneira que uma vistoria, e a gente vai falar disso, depois pode aprofundar, mas é uma vistoria totalmente gratuita, não se cobra nada. Não é pegadinha, não cobra nada, não tem pegadinha. Estou aqui, fica gravado, vai ficar gravado. Não é que nem você vai lá e alguém vai me apresentar um custo. Não tem custo, não há custo. O objetivo é conversar tecnicamente aquela empresa que é selecionada e, olha, vocês estão de parabéns, porque, por exemplo, nós não temos aqui, está próximo, aqui Caçapava está próximo, mas na cidade de São José dos Campos nós temos uma empresa autorizada a Reparo Nota 10. Pode falar, é nossa parceira. Por acaso a própria GWR passou por um processo seletivo muito grande, porque ser Reparo Nota 10 não é você simplesmente conceder, mas ele passou por um processo, e vocês depois vão ver as imagens, eu conheço a empresa, estive pessoalmente nela, e vocês vão ver por que ela foi escolhida Reparo Nota 10. Né? E todas as oficinas, hoje nós temos uma quantidade bastante significativa a nível de país, de Reparo Nota 10, são oficinas selecionadas e que são acompanhadas pela Braesa, ou seja, eles elaboram uma vistoria, feita uma vistoria no carro do consumidor, é identificado as falhas e as responsabilidades. No caso do seu amigo, no caso do terceiro, bom, primeiro vamos voltar na questão legal. O consumidor não se obriga a nada. O consumidor não tem que levar o carro porque alguém disse que tem que levar. Pouco importa se é uma seguradora, uma associação, quem quer que seja. Inclusive é lei isso. É lei, está lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, liberdade nas contratações. Portanto, o consumidor que sofreu um acidente com o seu automóvel, mas eu não tenho uma oficina. Gente, eu falo sempre isso. Procura no seu grupo de relacionamento alguém que já tenha, por qualquer razão, feito uso de uma oficina, se não conhece, né, vai até essa oficina, né, pega uma indicação, e se você gostar, você deixa o carro lá. Agora, não dá para chegar e falar, leva o carro em tal lugar, como as companhias seguradoras fazem. Olha, leva o carro na minha oficina credenciada, que lá eu vou te garantir a melhor reparação, peça genuína, né, vou fazer tudo. Isso é conversa fiada. Estou aqui para dizer que é conversa fiada. Né? Todos os carros, infelizmente, parece radicalismo, todos os carros foram verificados até agora, e a ferramenta recém-lançada pelo Reparo Nota 10, todos foram reprovados. Inclusive carros que já foram autorizados por seguradoras idôneas, né? Existem dois tipos de seguradora, aquela que finge que nada aconteceu e aquela que assume a responsabilidade depois de comunicada pela Braesa e, evidentemente, autoriza o reconserto, aí dessa vez na oficina de confiança, onde ele escolheu, pouco importa onde, e a seguradora vai lá e autoriza o conserto. E aquelas que simplesmente fingem que não é nada. Pega o telefone, não é verdade? Como HDI, vamos lá HDI, pega o telefone e liga lá pro reparador e diz pro reparador, você deixou lá você não pintou, você não trocou a peça, se vira, liga para o cliente, oferece tudo que você puder, mas a gente não vai autorizar o carro na oficina de novo da escolha dele, porque o carro vai continuar com problema. Isso é feio, muito feio, né? Muito feio. Bom, pode falar, viu, HDI, pode falar. Não, porque é verdade. Nós estamos falando isso a verdade, nada aqui... Tudo aqui, a gente está falando a verdade, a gente não quer degrenir a imagem de ninguém, de nenhuma seguradora. A gente gostaria que eles mudassem. A briga nossa é justamente para isso, né, seu Ângelo? Trazer qualidade da forma que eles falam, né? Eles falam que prezam pela qualidade, né? Por procedência das peças, e a briga do senhor aí, da Braesa, né? Que está aí fazendo esse trabalho excelente, está de parabéns. Eu entrei lá no site, eu estudei, eu vi muita coisa lá. Vocês estão de parabéns.
tá? E a Helpcars está apoiando, vai apoiar a Braeso, o que o senhor precisar aí, por quê? Porque nós temos que trabalhar com a verdade, né? O que acontece, né? Eu indico, aqui em São José, eu indico a minha oficina de confiança, que é a Escuderia GWR. Por quê? Porque eu conheço tanto, né, quem está ali na linha de frente ali, que é o Rodrigo, que é a Gabriela, quanto todos os carros que eu indiquei, quando eu trabalhava na seguradora, quando eu saí na minha oficina particular, todas as indicações, eles trabalharam com extrema coerência. Então, aqui em São José dos Campos, eu tenho a minha oficina de referência. É que nem o senhor falou. Quando vai indicar, pergunta para um amigo, né, alguém ou algum profissional de outra área do segmento automotivo, se tem alguém para indicar, porque a indicação é tudo. Eu indico a Escuderia GWR. Bom, tem bastante gente aí ao vivo, gente, lembrando que tem a sala bate-papo, né, que é a sala particular, e tem a sala ao vivo. Entra na sala ao vivo por quê? Porque nós temos várias salas. O produtor, quantas salas mais ou menos tem abertas? 180 salas abertas, né? Então, se não tiver no comentário ao vivo, ele não cai aqui para mim, porque eu fico só na sala principal. Bom, Leto Lu Manoel está dizendo, parabéns, Ângelo. Deve ser conhecido de vocês, né? O Altencir está aí. Adalto, quero agradecer aqui ao vivo o Adalto da Importcar de Taubaté. Cara, muito obrigado. Eu precisei de um socorro aí ontem. O cara estendeu a mão para mim. Muito obrigado, viu, Adalto? Adalto da Importcar Taubaté. Quero você aqui no programa Helpcars, tá bom? Manda seu telefone aqui que eu vou falar ao vivo. Para quem estiver em Taubaté e precisar de serviços, procura o Adalto da Importcar, certo? Bom, seu Ângelo, o senhor falou aí, vamos entender então. Então, após a colisão, o segurado, a seguradora sempre fala, ó, tem que levar em tal lugar, ele te dá uma lista, né? Ó, tem essas oficinas aqui credenciadas. Se eu não quiser levar em nenhuma dessas oficinas, eu não levo. Eu posso levar para onde eu quiser. Olha só, eu vou ser mais franco ainda, né? Eu não acho que se ele não quiser levar, hoje eu estou aqui para dizer que não deve levar. Por que não deve levar nas oficinas credenciadas da companhia seguradora? Por uma questão muito simples. A oficina credenciada está a serviço da seguradora e não está a serviço de você, consumidor. Ou seja, ela é medida por uma coisa, eu vou tentar entrar muito no mérito, mas ela é medida através do custo médio. Ou seja, é simples, é uma conta matemática simples. É o número de carros que ela encaminha para aquela oficina, o volume de carros, 20 carros, 30 carros, 40 carros, quanto consegue encaminhar, pelo valor do sinistro médio. Ela pelo valor do sinistro, ela vai encontrar um sinistro médio. Se a oficina ultrapassar a média, e a média é medida regionalmente, do estado e nacional, se ela passar da média, ela está descredenciada. Gente, só para você ter ideia, tem companhia que dá estrelinha. O reparador que não recuperar a peça, existe no contrato, seguradora, fica tranquila que a gente tem todos os contratos aqui para direito de resposta, né? Se for necessário, eu tenho os contratos. Eles colocam no contrato. Se você não recuperar um índice de peça, ou seja, se você não trocar as peças, melhor, se você trocar as peças, corrigindo, né, e trocar todas aquelas que você, consumidor, quando sofre acidente, imagina, vou ter levar o carro na oficina credenciada e lá vou ter a melhor reparação do mundo, tudo vai funcionar bacaninha, só peça genuína, peças que detêm as especificações do fabricante, norma ABNT, que estabelece, existe uma norma nacional da ABNT que estabelece essa coisa. Todo reparador sabe disso. Então aqui todo reparador automotivo, se não souber da norma, entra em contato com a gente que a gente manda a norma, tá? Mas existe uma norma sobre peça. As seguradoras que fazem, seu carro sofre acidente, né, e o consumidor não é obrigado a levar o carro nessas oficinas, porque, gente, terminada a etapa de como vai ser feito o conserto, né, a seguradora sai de cena, o carro volta para você. E eu estou aqui para dizer para você que o carro não volta para você como ele estava antes da colisão, não volta mesmo. Ou seja, as peças que tinham que ser substituídas são reparadas, porque o reparador precisa, por força de contrato, porque ele é credenciado, ele está a serviço da seguradora. O que vai fazer? Ele vai fazer com que o reparador conserte o maior número de peças e, se não fizer, como eu disse, vai ser descredenciado. As peças, para vocês terem uma ideia, algumas delas, item de segurança. Ele perguntou para mim agora há pouco aqui, você fez uma pergunta interessante, se você me permite, eu vou emendar essa. Pode emendar. Ele perguntou, Angelo, fala do item, perguntei para você durante a semana a questão das rodas de liga leve. Hoje, de modo geral, os automóveis têm roda de liga leve. Um outro carro tem calota, mas os carros têm roda de liga leve. Se não tem, o consumidor acaba colocando essa roda de liga leve. Mas a grande maioria vem com roda de liga leve. Sabe o que as seguradoras fazem? Seu carro sofre acidente,
bate a roda na guia ou estraga alguma coisa, a seguradora manda consertar a roda. Sabe o que ela bota no orçamento? Embelezamento. Embelezamento de roda. Pintura de roda. Agora, depois de todas essas CPIs, eu vou falar depois aqui da CPI, 3 CPIs, ela começou a botar aferição de roda. Sabe o que é aferição de roda? Seria exame de raio-x. No Brasil não tem essa tecnologia, mas elas descobriram que aqui tem, só para elas inventaram essa tecnologia. A roda não é ferida, coisa nenhuma, sabe o que acontece? Coloca a sua vida. Vocês que... Porque é comum aqui o trânsito, eu percebi que tem aqui na beira da rodovia, é uma avenida, né? Você tem uma avenida que você circula. Então você circula em avenida, aliás, São José tem várias avenidas fantásticas, e você está sempre em velocidade acima de 70, 80, né? No caso da rodovia, 100, 120 km por hora. Sabe o que ela faz com o seu carro? O que ela fez com o seu carro, que agora você consertou o carro e bateu a roda, ela bota lá no orçamento o que eu disse. Sabe o que pode acontecer com você? Infelizmente, e por isso existe o reparo nota 10, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu lamentavelmente com o Cristiano Araújo. Alguém deu calor, soldou a roda. Sabe o que aconteceu? A roda desmontou. Infelizmente, no nosso país, nós não temos a não ser que tenha a vítima fatal, e mesmo assim vai lá verificar a via, não vai lá verificar o carro, as condições, não se sabe que aquele carro sofreu um acidente em decorrência de um reparo mal feito. Nos Estados Unidos, que a coisa é levada um pouco mais a sério, aí as seguradoras lá pagam um preço diferente. Uma seguradora norte-americana, uma grande seguradora norte-americana, sabe o que ela fez? Em vez de soldar o teto do automóvel, que foi substituído, mandou colar, era mais barato. Cola o teto, não precisa soldar não, a fábrica não sabe nada. Quem sabe de reparação é a seguradora. Sabe o que aconteceu? Teve que indenizar, acho que 2 ou 3 milhões de reais, porque o carro sofreu um acidente e descobriu que o teto criou um dano lá para um casal, porque o teto havia sido colado. E aqui é tudo igual. Aliás, perdão, é pior. Então o consumidor precisa ficar atento, porque sabe como é que é feito os orçamentos? O desafio aí, o desafio público. Os orçamentos, você que está com o carro sendo consertado numa oficina, fala, pede a cópia do orçamento. Pede a cópia do orçamento. Liga na concessionária, que você tem um relacionamento, e pede o preço de peça. Porque os orçamentos são feitos assim, código de peça genuína, descrição do nome da peça genuína, e o preço da peça é uma peça do mercado alternativo. A pergunta é, você autorizou? Não. Você não autorizou, mas ela fez isso. Sabe em busca do quê? De baixar a rentabilidade. Quando a gente fez a denúncia, e houve uma denúncia inclusive muito grave, até quem quiser depois acompanhar a Baraísa, está tudo lá, os vídeos estão todos lá. Né? Então, a gente fez eu vou deixar o link, esse programa depois sobe para o YouTube. Né? Fantástico. A gente vai deixar o link lá, quem puder entra lá, Helpcar Júlio, vai achar lá o programa lá da Abraesa, e eu vou deixar na descrição o link para o pessoal poder assistir. E está lá o vídeo. Está lá o vídeo, não gostam que eu fale, mas eu falo. Eu falo que é verdade, porque eu sustento aqui em qualquer lugar do mundo. Está lá o vídeo. Um reparador credenciado, colocou lá um gravador, foi dentro da Porto Seguro, dou o nome, hein? Dou o nome, depois me responsabilizo, mas dou o nome. Na época, o gerente de ciência automóvel chamava-se Ailton Ribeiro, e conversa com ele. E aí ele diz, olha, o consumidor está questionando aqui, ó, que a peça não é genuína, está questionando aqui que a peça não é. Sabe que ele fala, depois ele vai ver lá no link, ele fala, se você não conseguir convencer o consumidor, vamos convencer entre aspas, a gente vai ter que trocar peça, a gente vai ter que ser solidário, porque a peça tem que ser a peça genuína mesmo. Sabe? Estão pegando radiador, condensador do seu carro e outras peças e estão substituindo por peças. Ah, mas é a peça do fabricante. Eles agora inventaram uma coisa chamada peça original. Na verdade, eles colocam lá peça original e peça genuína. Né? Eles tiram essa diversificação para quê? Para que aplique o produto que não é genuíno, mas com a descrição de original. Então, para vocês entenderem, peça original e peça genuína é a mesma coisa, não é sinônimo da outra. É exatamente a mesma coisa. Se você for na Volkswagen, a Volkswagen adota como peças originais Volkswagen, um exemplo. E a General Motors adota como peças genuínas General Motors. O que a seguradora descobriram? Que a gente pode adotar a palavra original do fabricante. Ou seja, se eu inventar uma peça, vou criar uma fábrica, me perdoe, é brincadeira, mas vou criar uma fábrica aqui chamada Xing Ling, aqui em São José. Eu vou dizer que chama-se Peças Originais Xing Ling, porque tudo tem origem. Isso é uma vergonha, só nesse país. Pegaram a norma BNT e brincaram com a norma BNT, porque a norma BNT é claríssima, ela chama peças de reposição originais, também conhecida como peças genuínas, que detém rigorosamente as mesmas especificações do fabricante. Né? Inclusive como validade da matéria-prima, tudo lá.
E depois a norma diz, peças de reposição. Sabe o que a companhia faz? Ela simplesmente aplica peça de reposição no seu automóvel. Isso pode ser feito? Claro que pode. Mas a pergunta tem que ser feita com autorização expressa do consumidor. O consumidor tem que estar ciente, né? A seguradora não pode se beneficiar desse resultado para conseguir o resultado, e vocês veem que os resultados estão sendo publicados na internet, de forma a prejudicar o consumidor. Senhor, deixa eu perguntar uma coisa. Se ele vai colocar uma peça de reposição não original, não genuína, isso daí o dono do veículo não tinha que saber? Ele precisa saber. Aliás, ele tem obrigação. A norma fala expressamente. Expressamente ele fala assim, olha, eu vou colocar uma peça no seu carro, assim, essa. Tem que pegar assinatura. Tem que autorizar, o consumidor tem que autorizar, porque ele tem que saber, o reparador, que é o único que tem capacidade de verificar parcialmente. Por que eu digo parcialmente? Porque a validade da matéria-prima, nem eu, nem você, consumidor, nem ninguém. Quem tem são fabricantes, né, que vai olhar a peça, verificar a validade da matéria-prima e outras coisas mais. Mas o reparador tem a obrigação de dizer, olha, a peça genuína custa X. E a peça que eu vou colocar no seu carro, que é similar, custa tanto. A pergunta normal de qualquer consumidor é perguntar, mas qual é a diferença entre uma e outra? O reparador, não tem diferença nenhuma, que é assim que as companhias falam. Pô, não tem diferença nenhuma, tu escreve para mim aqui, não tem diferença nenhuma. Porque se acontecer alguma coisa, eu volto em você. Você é responsável por isso. Não, ninguém faz nada disso. Existem, na verdade, grandes empresas que produzem peças do mercado alternativo com qualidade. Essa é a grande verdade. Mas no Brasil não existe certificação, cada um faz o que quer. Existem aqueles que concorrem com aqueles fabricantes, pouco importa se tem um nome bonito, se tem um nome... Esquece, não tem nada a ver. Tanto é que eu fui funcionário da rede Volkswagen e todo mundo sabe. Quem está de fábrica aqui em Soledade, sabe disso. Chega um lote de peças, saca daquele lote de peças uma quantidade de peças e vai para exame de laboratório. Se uma peça, ou duas, ou três apresentar problema, cancela todo o lote. Esse lote é devolvido ao fabricante, inclusive de grandes marcas, tá, gente? De grandes marcas. Isso acontece, pode acontecer, natural. Mas a montadora não aplica naquele automóvel. Não vai aplicar aquela peça porque aquela firma está com diferença dimensional, a validade da matéria-prima não é a mesma. Muitas vezes você, reparador, sabe o que eu estou dizendo? Você vai montar um farol no carro e quando você aperta o parafuso, quebra o suporte do farol. Por que quebrou? Eu sempre apertei e nunca quebrou, porque muitas vezes aquele farol que você está colocando, aquela peça, está fora da validade da matéria-prima. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Mas esse tipo de peça, e lamentavelmente o que estão fazendo, estão colocando esse tipo de peça em grande escala. Né? Tanto é, e vou me antecipar, de que nós levamos a denúncia à Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu quero aqui desde já agradecer a deputada Letícia Aguiar, seríssima, aliás, vocês estão de parabéns, uma deputada fantástica. Nosso Estado realmente está de parabéns. Vocês aqui de São José, com certeza, tiveram participação direta em eleger essa senhora, que imediatamente percebeu a gravidade, imediatamente pediu, sei que não foi fácil, ninguém aqui. Imagina você aprovar na Comissão do Consumidor um requerimento que tinha como objeto, tem como objeto, perdão. E foi aprovado, né? Foi, inclusive, esse requerimento foi aprovado. Deu lá aquela coisa política. Para que 9 presidentes de companhias seguradoras fossem ouvidos na Assembleia, e claro, vai ser ouvido diante de tudo que eu estou falando aqui, fica tranquilo, vai ter um momento certo para eles poderem se defender. Não, Ângelo é maluco, isso não é verdade. A gente vai apresentar toda a documentação e vai fazer provar que eles sabem disso, né, de tudo que fazem. Infelizmente, algumas seguradoras têm se valido agora, é lamentável, né, que nesse momento tão delicado que a sociedade, aliás, o mundo inteiro tem vivido com a questão do Covid, algumas seguradoras têm demorado na liberação do carro, têm impedido o direito do consumidor a exercitar o direito. Né? Ontem mesmo um carro parado mais de 30 dias na oficina sem qualquer autorização, porque a companhia seguradora queria impor um fornecimento de peças, e a gente sabe como, porque uma coisa é certa, parece que, aos olhos daquele que não acompanha, parece que o Covid está ajudando, porque as companhias estão aí. A gente tem exemplo lá fora do país de que as seguradoras devolveram ao consumidor em razão da baixa sinistralidade, ou seja, diminuiu a sinistralidade, muita seguradora norte-americana devolveu ao consumidor uma parte daquilo que ele pagou, porque o risco diminuiu o risco, né? No Brasil, não. No Brasil, ao contrário, eu vi recentemente, vou citar nome aqui, mas ele está na internet aí, comemorando um aumento de 24% sobre o mesmo período do ano anterior. Por quê? Baixou a sinistralidade. Aqui não funciona, ao contrário. Quem for renovar seguro viu, inclusive, que o preço aumentou, não diminuiu. Né? Então, isso tudo tem acontecido. Felizmente, como eu disse, a deputada Letícia Aguiar aprovou o requerimento e a gente espera que o Covid tenha
terminando agora essa situação tão grave, muito mais importante, manter todo mundo bem, todos com saúde. Como já foi aprovado, essas pessoas, ela fez o convite ao presidente, ele é intransferível, eles vão ter que ir lá se explicar, porque toda vez ele manda alguém, um especialista. Todas as vezes vai um especialista em direito, bem informado. E você faz uma pergunta para ele, ele fala assim, ó, ele pega um papel, sabe, ele anota, fala assim, deixa eu anotar isso aqui. Depois eu respondo, agora eu não tenho a resposta. Isso é claro. A CPI termina e ninguém responde nada para ninguém. Uma estratégia fantástica. Né? Quando a gente fala de CPI, aliás, eu quero aproveitar aqui, ó, eu até trouxe, ó, isso aqui, ó, é um livro que não foi produzido pela Abraesa, foi produzido pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É o relatório final de uma comissão parlamentar de inquérito, é a terceira comissão parlamentar de inquérito. A primeira foi em 2004, quando denunciamos a máfia do Salvato. Você deve estar lembrado, Fantástico botou 2 programas. Depois, em 2009, a Assembleia Legislativa de São Paulo investigou e terminou com um relatório chamando a seguradora de ciclo do crime. Mas terminou um relatório fantástico, mas as seguradoras diminuíram e aceleraram de novo. Em 2017, eu estive no Rio Grande do Sul e a Abraesa pediu a instalação de uma nova CPI e tinha razão de pedir, porque lá a criminalidade estava rodando solta, as pessoas estavam sofrendo e morrendo e os carros sendo roubados. E a gente foi lá explicar por quê, né? Peças usadas sendo colocadas no carro, e o relatório finalizou. Eu queria te passar, essa leitura é muito importante, vai te trazer bastante conhecimento. Você, consumidor, tá? Se quiser um livro desse aqui, ó, não tem problema não, é só pedir para a Abraesa que eu mando entregar o livro. A gente manda pelo correio, sem custo nenhum. Aquele que quer entender um pouquinho como as seguradoras funcionam, não é um livro pequeno não, aqui, ó. Isso é um relatório de uma comissão parlamentar de inquérito. Para ninguém dizer que a gente veio aqui só falar de seguradora e que a seguradora, coitada, não faz nada disso. Faz sim. Eu queria que você desse uma olhada, em especial, vou abrir para você, eu marquei aqui, eu tomei a liberdade. Eu queria que você poderia... Sugestão de indiciamento. Está aqui no livro, ele vai ler. A gente até chegou a comentar uma coisa disso aqui, que seria bastante interessante. Antes de falar disso daqui, eu queria lembrar, falou de rodas, né? E tem uma relação muito importante que entra a parte de engenharia, né? O seu Ângelo comentou, solda a roda e não dá certo. Mal o pessoal sabe que a roda pode ser condenada até no transporte dela, se ela cair em torno de 45 centímetros do chão. Perfeito. 45, isso aí é a norma de engenharia. Se derrubar a roda e 45 de distância do chão, essa roda é altamente autodestruída, né? Ela não pode ser mais aplicada no carro. Então a pessoa fala, será que pode só um arranhadinho, dar um consertadinho? Nada. Se com 45 centímetros do chão ela cair já autodestrutiva, imagina o impacto que ela sofre na guia, bate na guia. Então, assim, é muito sério, porque isso daí é risco de vida. Eu gosto de ressaltar porque é um assunto bastante interessante, o qual eu queria tocar no assunto que muita gente não sabe. Mas, enfim, vamos ler um pouquinho aqui da sugestão de indiciamento. Foram verificadas inúmeras irregularidades a partir da análise de depoimentos e vasos material documental encaminhado à comissão. No entanto, o fato desse exame ter se restringido ao aspecto administrativo fez com que esta CPI propusesse uma força-tarefa surpresa, capitaneada pelo PROCON do Rio Grande do Sul, com apoio da Polícia Civil, do Ministério Público e do CREA, para comprovar in loco a prática de delitos referidos, que foi onde o senhor comentou, né? Alguns delitos referidos que o consumidor não tem acesso, porque o carro está dentro da seguradora, e a maioria dos reparadores que são credenciados trabalham de portão fechado. Eu não sei lá para um lado lá, mas aqui em São José é diferente da oficina que eu vou, por exemplo, a escuderia GWR, que quando você entra, a alta reparação está na sua cara, você pode entrar, você tem acesso. Mas a maioria das oficinas credenciadas, São Ângelo, estão com o portão fechado, né? O consumidor não tem acesso, o qual deveria acompanhar rigorosamente todo o processo de reparo do seu veículo. Não tenha dúvida, o consumidor, para as seguradoras, quando você sofre um acidente, é como se você fosse destituído da posse, propriedade de posse, ou seja,
você é destituído, transfere aquela posse temporariamente para a companhia, terminado o conserto, ela te devolve o carro. Gente, o carro continua sendo de vocês. Eu costumo dizer o seguinte, se a gente conseguisse transformar a seguradora num objeto, ela seria a sua carteira, só a sua carteira. Ela só foi chamada a pagar. E por que eu digo isso? Nós estamos agora ajudando um consumidor, e são vários, vou citar só um exemplo. Esse consumidor sofreu um acidente, esse exemplo que ele falou agora há pouco, da pessoa que levou o carro, ele bateu em Santos, não tinha oficina, ele é de São Paulo, acabou entrando na oficina, achou que a oficina era boa e deixou o carro lá para arrumar. Não pegou a indicação. Você não deve fazer isso. Não funciona bem assim. Vou te explicar por quê. Deixou o carro lá. Aí a Porto Seguro foi lá e fez a avaliação do carro. Só que o da Porto Seguro convenceu lá um pequeno reparador, que talvez não tivesse muito conhecimento do aspecto que envolve a reparação do automóvel. Lamentavelmente, falta algum conhecimento para alguns reparadores, infelizmente, como qualquer atividade econômica. E aí esse reparador saiu, a companhia saiu negociando peças, negociou a estrutura interna da lateral traseira de uma CR-V nova, negociou o assoalho, negociou o painel traseiro, negociou o carro inteiro, negociou várias peças do carro, trocou lá a tampa, trocou lateral. Muito bem. O consumidor foi lá, estava viajando, quando voltou, falou, meu carro está estranho, e começou a avisar a Porto Seguro, está errado, o carro não está bom, está ficando... Bom, Porto Seguro pegou, mandou um perito, o perito está a serviço da seguradora, ele não está a serviço do consumidor. Foi lá e disse, não, está tudo certo, o carro tem acabamento. A esposa do consumidor foi lá retirar o carro, não assinou coisa nenhuma, porque ele suspeitou. Quando ele chegou, ele parecia o carro dele, uma coisa, mas é feio o carro, feio. Inclusive, seu Ângelo, o pessoal pede para assinar quando vai tirar o carro, né? O termo termo de quitação. Eu queria que o senhor ele não assinou isso daí. O termo de quitação, aquele muito bem lembrado, faz com que você assine nas oficinas credenciadas, principalmente, dando para a seguradora plena e total quitação, em juízo ou fora dela, e isenta a rede credenciada. Fantástico. Esse termo é fantástico. Tu leva o carro na oficina deles, isenta eles a oficina credenciada de qualquer reparo. Muito bem. A esposa não assinou esse documento, porque ele já sabia que o carro não estava bom, falou, não assina nada. Trouxe o carro para São Paulo, marcou a vistoria no bairro da Zona Leste, em São Paulo, dizendo, meu carro não está bom. Foi um outro perito, e esse parece que de muito bom senso, e disse, o carro está todo torto, está tudo errado, elegeu um monte de problema. Fizeram um contato com ele e falou, agora você tem que voltar para Santos para consertar o carro onde você consertou, porque afinal de contas você que escolheu. Você que escolheu. Ele voltou, deixou o carro lá, mandaram o perito de Santos dar uma olhada. Tudo isso está documentado, a Porto sabe disso. Está documentado. E aí o perito de Santos falou, está tudo certo. Bom, tirou o carro, nos procurou, o carro está totalmente torto. Foi feita uma vistoria por um perito engenheiro, um perito judicial, né? E o consumidor, lamentavelmente, está na justiça. Já saiu uma decisão em preliminar de sentença, onde está sendo nomeado um perito judicial agora para o processo. E a Porto Seguro teria juntado um termo de quitação, por isso que eu fiz esse comentário todo, dizendo, olha, eu não tenho obrigação nada na reparação. Afinal de contas, a minha obrigação é de dar, eu só estou indenizando, eu sou a carteira do consumidor. Portanto, consumidor me isenta de qualquer responsabilidade, ou justiça me isenta, porque afinal de contas eu não conserto o carro. O juiz percebeu, viu que a assinatura que a Porto Seguro juntou, ou que alguém juntou, ou a oficina juntou, não era dele, porque tinha a assinatura dele nos autos. E já percebeu que o documento juntado não é um documento verdadeiro. Será que quem o fez? Mas provavelmente já tenha sido a oficina para tentar receber. E avisando para a companhia, não paga não que o carro está torto. Então, infelizmente, isso acontece. Em qualquer oficina, não é só oficina credenciada, não. Então, você é consumidor. Por quê? Porque a companhia vai lá e força esse reparador, mesmo não credenciado. É claro que no credenciamento ele está obrigado a fazer. Senão ele não recebe em troca um grande volume de reparo. Normalmente, quando você chega nessas oficinas, hoje não, porque o Covid a coisa está um pouco diferente, mas você chega nas oficinas, parece que tem carro até em cima do telhado. Você olha para a rua assim, tem carro estacionado todo na rua. Gente, tu vai ficar ali. Tu olha teu carro está uma imundície, porque o cara não tem tempo de fazer o que tem que ser feito no carro da maneira e no tempo correto. O reparo que ficaria 3, 4, 5, 10 dias, fica 30 dias. E depois sai de lá com várias reclamações, o consumidor acaba se cansando disso, ou aquele que não sabe, e aí entra o reparo nota 10. E lembrando que o reparo nota 10, o cliente, né, o consumidor, tem até 5 anos para fazer essa reclamação, né? Então, às vezes, faz 2, 3 anos, mas ele tem 5 anos para procurar o reparo nota 10 para fazer, que é totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Se o vício for oculto, normalmente o vício é oculto, é a caixa de roda que foi consertada, e olha, grave, pois a produção, se tiver e quiser botar o vídeo,
Né? Já vamos colocar lá para a gente explicar. Vai explicar, vocês vão entender. Eu falando de longarina, vocês vão entender. Eu vi até o Rodrigo falando um tempo atrás aqui sobre... Ele é um engenheiro, falando sobre isso. Você sofre um acidente, teu carro está bonitinho, você está andando com ele aí, bacana, tudo parece bonitinho. Se você sofreu um novo impacto, não vai haver a deformação programada que foi contratada pela engenharia e o carro não vai abrir airbag. E aí, de repente, não vai haver perícia e as pessoas vão se machucar lamentavelmente. Só vai saber quando bater o carro. Então, não é só a roda, não. São várias outras peças que deveriam ser substituídas, por exemplo, e que vão estabelecer uma condição de deformação programada. Esse vídeo é bem interessante. Depois você pode colocar esse vídeo também no link, porque ele é bastante grande. Vou colocar esse... Bom, vamos discutir sobre esse vídeo aí, né? Vamos lá. O que ele fala, o que diz, né, recentemente esse vídeo. Esse vídeo você vai ver que estão 2 carros chegando, 2 Citroën C4 chegando na oficina, No C3, teste, né? C3, C4? C3, perdão, C3. Chegando num centro de experimentação e segurança viária lá da Argentina. E esses são 2 carros 0 km, que estão sem placas, e eles vão fazer o teste de colisão nos carros. Vocês vão perceber, inclusive, se a produção quiser acelerar, vai ver que os airbags, o carro vai estourar. A discussão versa sobre recuperação de longarina. Nesse ponto. Isso aí é o teste, né? É o teste. Você vai ver, olha lá, o airbag abriu, você consegue perceber que vermelho, o airbag abriu. Agora vamos ver olha lá, o airbag abriu, normal. Legal. Carro 0 km. O segundo carro também abriu. Com a mesma velocidade, com a mesma condição, também abriu. Né? Aí tem todo o vídeo, eu vou pedir para adiantar, o vídeo é quase 8 minutos, você vai ver que depois vai recuperar a longarina, vocês vão poder ver o vídeo, eu acho interessante que o consumidor veja, quem bateu de frente. Um é feito numa mesa alinhadora, se troca, evidentemente, como tem que ser feito, como é recomendado pela própria montadora, né? Troca-se a longarina. E o outro é feito... O reparo da longarina. O reparo, o que as seguradoras mandam fazer. Inclusive a gente tem uma discussão dessa aqui em São José, na escuderia. Foi descredenciada pela Porto Seguro, porque não submeteu essa condição. E por conta disso, a Porto Seguro falou, não, já que você quer gastar meu dinheiro, você está fora. Então, você tem um carro vermelho aí que foi reparado como tem que ser reparado. Então, a escuderia, na verdade, ela foi descredenciada porque ela quis fazer o trabalho correto. Todo reparador. Deve ser feito. Todo reparador. E a oficina que não segue, né, o que eles pedem, acaba perdendo o credenciamento. Que a maioria, aonde, né, o Rodrigo teve peito, né, de falar assim, ó, vocês podem me descredenciar, mas eu não vou fazer o serviço indevido. Isso daí é fantástico, está de parabéns o Rodrigo, a Gabriela, que estão ali na escuderia GWR, que foram descredenciados por não fazer corretamente. Produção, volta um pouquinho aí, produção, por favor. Voltando só um pouquinho. Aí. Então, aí a parte da colisão, isso daí foi feito corretamente. Esse é o carro que foi feito, o airbag abriu, tá vendo? Vai mostrar a segunda imagem, olha lá, o airbag abre, foi deflagrado. Esse foi trocado a peça, olha lá, o airbag deflagrou. Agora vamos olhar o mesmo carro, né, onde a caixa de roda, tá vendo? Olha lá, o carro não abre airbag. E a quantidade de veículos rodando hoje no país nessa condição, isso é um absurdo. Né? Olha lá, não vai abrir o airbag. E no final do vídeo ele fala que vai colocar em risco o ocupante do veículo. Claro que vai colocar em risco. Na verdade, nesse caso aí, o reparo nota 10, ele tem a condição de fazer essa análise, no caso. Tem, a gente tem a condição de fazer a análise porque a primeira coisa que é feita, até para verificar a responsabilidade, é solicitado a quem de direito, a quem se envolveu com a reparação, se for uma seguradora, uma associação, oficina, para fornecer a cópia do orçamento. Normalmente o consumidor não pede cópia do orçamento. A gente até pede, quando a marcação de vistoria, o consumidor, se puder entrar em contato com quem reparou o carro e pedir uma cópia. Nosso pessoal é extremamente técnico, né, e consegue entender o orçamento tecnicamente, né, e aí você já consegue perceber, como eu disse agora há pouco da questão da CRV, a companhia vai lá e negocia a recuperação daquela peça em detrimento da segurança e da qualidade do serviço do carro do consumidor. Infelizmente isso acontece. Eu já trabalhei dentro do centro automotivo, né? Já trabalhei dentro da companhia e eu sei muito bem como isso funciona, infelizmente. Bom, tem bastante gente na sala, a Sônia Maria, né? Como somos enganados, não? Quanta safadeza, né? Muito obrigado, senhor Ângelo, obrigado pelo esclarecimento. Legal. Brian tá perguntando, Brian tá falando, parabéns pelo programa, meu amigo Júlio. Obrigado, viu, Brian? Feliz por você estar aqui também. Bom, o Leto
Leto, parabéns, Ângelo, a deputada Letícia Guiar, por entender a gravidade, as irregularidades das companhias de seguro e levantar a bandeira, juntamente com a Abraesa. Muito bom. Trabalho sensacional, né? Quando eu fiquei sabendo desse trabalho, eu não conhecia esse trabalho, né? Quando eu fiquei sabendo, foi através do Rodrigo, eu fiquei, tipo assim, eu ganhei tudo aquilo ali, queria trazer isso, por quê, seu Ângelo? Porque eu vivenciei isso daí. Eu tive do outro lado, em qual a seguradora mandava aplicar uma certa peça que não era nem original e nem genuína, né? Mas no relatório saía como genuína. Tem muito disso, muito disso. O Leto está falando, Júlia, esse livro é fantástico, o consumidor depois dessa leitura irá entender como as companhias de seguro trabalham. Acho que são proprietários, como que elas são proprietários próprios dos carros. Isso. E ainda mais se acham de ter o direito de falar onde arrumar o carro, não respeito à livre escolha. Seu Ângelo, esse livro eu vou guardar, vou ler e quero convidar o senhor para retornar aqui para a gente discutir o conteúdo do livro, que eu acho que vai ser interessante, que vai ter que ser um programa só para isso daí. Perfeito. E eu ainda acho que vai ser pouco, mas caso o senhor aceitar, o senhor volta diversas vezes aí, até os nossos telespectadores ter conhecimento disso daí, né? A Cássia Coutinho, a Abraesa, há anos defendendo a vida dos reparadores dos desmandos das seguradoras. A Abraesa faz um trabalho bastante interessante. Sônia, a gente falou das rodas, né? Agora é o seguinte, o ranking das seguradoras, o senhor está disponível no site da Abraesa? Tá, o ranking das seguradoras hoje, ele é composto, na verdade, de 4 informações, né? Funciona nesse momento 2 informações, que é justamente a manifestação do setor de reparação em relação a alguma imposição da seguradora. Se a seguradora for até o reparador de confiança do consumidor, porque o credenciado não aciona a entidade. É óbvio que o credenciado, se acionar a Abraesa, ele está descredenciado, né? Não existe a relação da... Não que eles não estejam associados, até devem se associar. Devem se associar, devem estar junto nessa luta, porque eles sabem que tudo que foi dito aqui é verdade, ninguém está aqui falando, porque muitas vezes o reparador fala assim, olha, é importante ver isso, você fala mal do credenciamento, né? Eu falo mal daquilo que é deles. O credenciamento não pertence a você, reparador, o credenciamento pertence à companhia, é ela que estabelece as condições. Então, o ranking, na verdade, da Abraesa funciona através das informações que chegam no setor exatamente no momento que o consumidor mais precisa. Porque na hora que vem de seguro, tudo é lindo, né? As seguradoras passam de lá para cá, afinal de contas a seguradora vem na minha casa, troca a lâmpada, conserta, não sei o quê. Então, parece que esse monte de serviço acessório que fazem, e alguns até com algumas restrições, mas vamos lá, e que fazem, parece bom. Mas na hora do objeto do seguro, aquilo que ele fez, ele contratou o seguro, que ele precisa receber da seguradora, no tempo certo, no momento do carro dele, ele precisa ter o carro, agora mais do que nunca, né? A gente precisa ter o carro. Já está provado de que depois da sua casa, o lugar mais seguro é o seu automóvel. Mas para a seguradora isso não faz diferença. Para a seguradora, por que você quer ter o carro tão rápido assim? Espera, fica discutindo, fica andando de lotação, né? Enfim, o que acontece? A gente, através do ranking, a gente posiciona a companhia, ela escolhe onde é que ela quer estar. Ela escolhe. Vocês vão ver se acessar o ranking lá, entra no site da Abraesa, vai no canto superior direito, vai estar lá ranking nas seguradoras. Essa é a resposta fidedigna para os nossos apelos. A gente comunica a companhia seguradora, diz, companhia, você não quer ir lá resolver, não quer fazer uma reavaliação sobre aquela questão, a mão de obra que você está impondo está determinando que aquele reparador vai usar uma tinta sem marca, né? Não vai usar uma tinta de marca, um produto de marca, né? Você está determinando o tempo de reparação que é insuficiente para aquele reparador, porque funilaria e pintura é artesanal, né? Você precisa substituir aquelas peças, você, claro, tem que ter alguns equipamentos e fazer, mas tem que fazer no tempo certo. Para a seguradora isso não interessa. Interessa de que tem que manter o custo médio, tem que manter o valor lá embaixo. E olha, gente, existe, eu não vou citar o nome das seguradoras aqui, existe, inclusive, ações civis públicas que entrou contra algumas companhias seguradoras, ou seja, o Ministério Público entrou com ação contra a companhia seguradora, e tem companhia seguradora que tem 96 horas para fazer a vistoria, tira sábado, domingo e feriado, se não fizer e não autorizar, paga de R$1.000 a R$24.000 de multa por dia. Justamente por quê? Porque o consumidor está tendo o direito de respeitado. Eu, por exemplo, fico muito feliz de falar para você, consumidor, que tem seguro na HDI, quer dizer,
brincadeira, que se você sofrer um acidente com o seu carro aqui em São José, você vai ter que levar lá no bate-pronto. Sabe como é que é o bate-pronto? O bate-pronto vai fazer a abertura do sinistro, parece tudo tão prático, né? Você vai lá nele, aí pega lá o elemento, ele pega um tablet, eu tenho tudo gravado, vocês sabem disso? Ele pega, você fala, não, eu vou levar meu carro na GWR, porque afinal de contas a GWR, eu sei que não submete a nada disso. Existem outras oficinas em São José também que são boas, tá, gente? Existem outras oficinas que são boas. Mas tudo bem, eu vou levar lá na minha oficina de confiança, não importa seja ela, mas a sua oficina de confiança. Aí o elemento pega lá o tablet, tu pensa que ele está ouvindo o que você está falando? Ele fala assim, ó, escolhe uma dessas oficinas aqui, ó. Mas peraí, você não está ouvindo, eu estou querendo levar... Não, escolhe uma dessas oficinas aqui, porque essa aqui você tem garantia de peça, a peça é nova e genuína, nós garantimos isso, garantimos aquilo, e tudo é bonito, tudo é fantástico, você vai adorar. Mas peraí, eu quero levar no meu reparador de confiança. Aí ele fala assim, ó, temos gravado, ele bate, mas aí vai ser tudo mais complicado. Não garanto a peça, não garanto a mão de obra, não garanto a liberação do conserto. HDE, a gente sabe o que você faz, não sabe? A gente sabe o que você faz nesse carro, não sabe? Que acho que você manda fornecer peça original. Como é que o chinês fala? Peça originais. Ele vai fornecer peças originais para o seu carro, porque para baixar o custo do sinistro. E manda, aí você está lá. Ou então diz assim, ó, eu vou autorizar um conserto. O mais grave, não, beleza, eu aceitei lá com o teu reparador, eu autorizo o conserto, está autorizado o conserto. Eu mando uma carta para o consumidor, bacana a carta, bonita a carta. Pagamento mediante reembolso. O consumidor, o que ele faz? Ele vai e paga o conserto para a oficina, ou deixa um cheque de garantia, e ele é obrigado a levar o carro até o bate-pronto de novo. Aí sabe o que ele faz? Mas, vem cá, mas o orçamento aqui que a oficina está cobrando é 5 mil. Mas quem disse que eu ia pagar 5 mil? Na carta não diz isso. Só vou pagar 2 mil. Bobo você achou que ia pagar 5 mil. Então, esse tipo de coisa está acontecendo em larga escala, gente. Não é que isso está acontecendo. Aquele que sofreu acidente aqui em São José sabe que eu estou falando a verdade. Aquele que está aqui em São José que o carro está sendo reparado, abre o olho, o carro é teu. Eu faço outra colocação que eu acho um absurdo também isso acontecer. São duas colocações, seu Ângelo. Uma, o mais engraçado é que na lista de oficinas, né, que eles indicam, não está a concessionária. Começa por aí. Basicamente estão fora. As concessionárias estão... Por quê? Começa por aí. Outra coisa, quando o consumidor quer escolher a oficina que ele quer levar, primeira coisa que a seguradora fala, não, é que se você levar lá, você vai ter 25% de desconto na franquia. E lá, se você escolher essa oficina, você não vai ter os 25%. Se você levar lá, você vai perder o direito de carro reserva de 15 dias que você tem, né? Então, assim, você vai perder o carro reserva. Já começa a pressionar o consumidor. Depois fala, se você levar lá, você não vai ter pagar em 10 vezes sem juros. Lá nessa oficina que é minha credencial, você vai poder pagar em 10 vezes sem juros. E se você levar lá, a gente não consegue acompanhar o processo. Gente, pelo amor de Deus, eu vi isso várias vezes, vivenciei isso várias vezes e eu falo. É pura enganação. Eu tenho como provar também, tenho como mostrar, e eu não acho legal. Porque, assim, a seguradora ela já dá a lista, já tira lá, concessionária, agora a Porto Seguro tirou escuderia GWR, legal. Aí começa a induzir o consumidor devido a esses benefícios, né, que a gente sabe que são benefícios de fachada, para induzir o consumidor a levar naquela oficina. Isso também está tudo errado, não está, seu Ângelo? Consumidor, olha para mim. Você acha mesmo que alguma seguradora vai te dar alguma coisa de graça? Que ela não vai buscar lá na oficina credenciada, a relação que tem oficina, esse desconto, esse carro reserva? Gente, não existe. Não tem cafezinho grátis, coisa nenhuma. Isso é conversa fiada. Ele te oferece, quando você bate, ó, te dou um carro reserva, ó, bacana. Te dou, sei lá, uma viagem para Paris. Te dou qualquer coisa que eles inventam, porque eles inventam várias coisas. Eu já vi, tenho prova. Imagina, para tirar um segurado da oficina em Bragança Paulista, uma oficina muito séria em Bragança Paulista, o carro bateu e a pessoa, acho que era não sei se era do Tocantins, mas era muito longe, muito longe. A companhia seguradora disse, ó, a diferença de valor para fazer o certo, gente, diferença de mão de obra, tá, os insumos, a seguradora não conta para você. Quando ela fala, ó, não deu acordo com a sua oficina, está cobrando muito caro, está fazendo mercado, está dizendo, ó, eu não vou pagar a mão de obra com a tinta, com o insumo, com tudo mais que tem que ser feito, que eu quero pagar mais barato. Sabe o que ela fez com esse cliente? Ela disse, eu te pago um táxi saindo de São Paulo e monto teu carro de guincho. Eu digo, não acreditei. Eu falei com o consumidor, falei, por que você acha que ela está fazendo isso? Sabe por que ela faz isso? Porque algumas vão mais longe.
Algumas querem dar uma lição no reparador. Né? Eu sei que a GWR está sofrendo demais com a Porto Seguro. Sabe por quê? Porque fez isso. Olha, e por cima o perito ainda fala, ó, você quer sofrer o que a GWR está sofrendo? Então você, consumidor, quando a companhia falar que não tem acordo comercial com a oficina, você fala, é nessa que eu vou levar. Não, na verdade, nessa que eu vou levar. A GWR hoje não está sofrendo mais, né? Não está sofrendo porque está vendo seus clientes sendo desviados todos os dias, né? Ou seja, fez lá investimento em tecnologia, tem um engenheiro à frente da empresa, como várias oficinas devem ter por aqui também, tem lá, e aí o que acontece? A companhia vai lá e consegue convencer. Quando o cliente vai lá no atendimento da Porto Seguro, tem atendimento da Porto Seguro aqui? Tem sucursal aqui. Não, do cliente que faz a avaliação na hora lá, aquelas coisas também, né? Que parece tudo tão prático, né, gente? Eu levo meu carro lá, já sai com orçamento, já monto no carro reserva, né, Sul América? Já monto no carro reserva, tá tudo certo. É o CARS, né? Gente, não tem conversa. Gente, a pior coisa que podia ter acontecido na vida de você consumidor, olha pra mim, não tem nada pior que bater o carro. Eu já bati, é horrível, horrível. Mexe com a tua vida, é horrível. A melhor coisa pra você é negociar o tipo de reparação, porque o carro vai voltar para você. O carro reserva não é seu. O desconto na franquia, peraí, que história é essa, desconto na franquia? A Sul América foi mais longe. Ó. Aliás, eu diria até que é nota de culpa, mas deixa para lá, né? Mas a Sul América diz, ó, se você consertar seu carro na oficina da sua escolha, exemplo, isso é só um exemplo, Sul América, isso é só um exemplo, tá? Mas é mais ou menos assim, a sua franquia custa 4.800. Mas se você trouxer na minha oficina, é coisa fantástica, a franquia sai quase pela metade do preço. E ninguém suspeita disso. Por que a seguradora, quando diz, olha, eu queria uma pólice agora que eu te dou liberdade de escolha, mas para exercitar esse direito, eu te cobro a franquia quase que dobrada? Gente, tem algo errado. Tem algo errado. Pessoal, a gente vai no intervalo que já atrasou tudo, mas porque esse conteúdo aqui é extenso, você vai ter que voltar, não tem como. Voltamos, assunto. Então, a gente vai num pequeno intervalo, depois a gente volta para a parte final do programa Help Cars. Fique ligadinho. Adilson, já vou fazer a pergunta para o seu Ângelo aqui, tá bom? Já já a gente volta. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui, ó, na Bela Comida. Olha que espaço maravilhoso, aconchegante, só 2 pessoas, tá? 2 pessoas por vez. Está fazendo a minha marmita aí? Põe aí uma coisinha, ó, purezinho de batata, pessoal, tem muita coisa. Nós temos 2 tipos de marmitas, né? Dois tipos, todo mundo, ó, bem higienizado. Olha que lugar lindo, gente. Olha, não tá podendo comer aqui, né? Não tá podendo, mas você pode pegar para viagem. Daqui a pouco eu vou falar para você. O que mais tem aí? Pode colocar aí o que você quiser. Macarrãozinho. Olha que lindo, gente. Tá bom? Aberto de segunda a sábado. Isso. Olha que lugar lindo. De segunda a sábado, bem aqui, ó, do lado do Mercadinho Tomazino. Olha que lugar lindo. Que pena que não pode comer. Mas, ó, vamos dar uma chegadinha aqui. Tem uma faixa. Todo mundo limpinho, bonito. Bela Comida. A nossa produção se alimenta aqui. Um abraço, pessoal. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Júlio do programa Help Cars. Eu vim falar para vocês sobre essa oficina aqui, o qual a gente visitou ontem. Escuderia GWR, uma oficina que presta serviço de funilaria, pintura e mecânica em geral. Conheça um pouco mais dessa oficina premium. A oficina GWR fica localizada na Avenida Aclimação, lá no Jardim Alvorada. Você viu que legal aí? Faça o seu orçamento pelo telefone 12 97409 1499 ou telefone fixo 3921 7314 ou 3207 3824. Ligue lá e fala que você viu aqui no programa Help Cars, porque o programa Help Cars tá junto. Programa Help Cars aqui na UOL Web TV.
Lá voltamos aqui, foi um breve intervalo aí, só pra gente beber uma água, já tá quase acabando a água aqui. Bom, lembrando que é para vocês acompanhar aí, não quero deixar de agradecer a grande parceira aí que vocês viram no vídeo, Escuderia GWR, que faz serviços e reparos, funilaria, pintura e mecânica automotiva, revisão geral, martelinho de ouro, revisão, o que você precisar, procura lá o Rodrigo da Escuderia GWR, fala aí que você viu falar dele aqui no programa Help Cars, que ele vai dar uns 80% de desconto pra você. Mas brincadeira, mas procura o Rodrigo lá, que com certeza ele vai dar um desconto pra você. Fala, ô Rodrigo, ouvi lá na Help Cars lá, que o seu Ângelo tava lá, o Júlio falou que você faz serviço de mecânica aqui também. É isso aí, tem mecânica lá, pode procurar o Rodrigo, fazer a revisão do seu carro, que a equipe dele é nota 1000. Também quero agradecer ao Eric do Baú Encantado. Você quer reviver o passado das brincadeiras, dos brinquedos que tinha lá nos anos 80 e 90? Entra lá, Baú Encantado. Também quero agradecer a Valpemec Autopeça, que está aqui com a gente desde o primeiro dia do programa Help Cars, nos apoiando, né? Nos incentivando. Muito obrigado. Bom, vamos voltar aqui. Seu Ângelo, tem uma pergunta aqui do Adilson Silva. Ele é gerente pós-venda lá na concessionária Volkswagen. Está perguntando aqui. A companhia informa o cliente que ele terá que pagar a diferença de não acordo com a oficina. Está correto, professor? De jeito nenhum. A seguradora, quando assumiu o risco, como eu disse, se a gente conseguisse transformar isso num objeto, seria a carteira do consumidor. Se a seguradora discorda do preço cobrado pela oficina eleita, que vai ajuizar uma ação regimental própria e dizer, olha, a concessionária está cobrando errado. No caso da concessionária é mais absurdo ainda, né? A concessionária trabalha, evidentemente, com um custo relacionado a toda a área de engenharia, como as grandes oficinas também o têm, né? E tirar um carro. E eles fazem isso, eles tiram um carro, inclusive, está na garantia. Ele tira o carro da garantia e faz. Não pode fazer, Adilson, você está coberto de razão. Fica o convite publicamente para você e para todos aqueles que querem fazer o direito, para entrar em contato comigo, para se associar à entidade de classe, porque a gente faz valer esse direito. As seguradoras que insistem em desrespeitar esse direito, né, a gente leva a questão ao conhecimento do Ministério Público, leva a conhecimento das autoridades, como o caso reafirma aqui vocês, São José dos Campos. Parabéns à cidade que ajudou a eleger com certeza a deputada Letícia Guiar, né? Eu fico muito feliz de saber, porque a gente fala de política, né? Todo mundo fala, política é tudo igual, não é não. Não é não, eu estou há 16 anos lidando com isso, não é não. Não é não. Tive a oportunidade de estar com ela algumas vezes e dou os parabéns a vocês que estão aqui em São José dos Campos e com certeza vocês tiveram uma brincadeira, culpa, né? Não é culpa, na verdade, vocês têm uma deputada e ela vai fazer valer o teu direito, Adilson, porque ela vai com certeza querer te ouvir também. Com certeza. Vai querer te ouvir. Porque tirar Guiar... o carro de uma concessionária, autorizar, dizer, olha, diferença de valor, você tem que pagar a diferença, não existe pagar a diferença. A seguradora assumiu o risco e a responsabilidade. Se as seguradoras não querem correr risco, não faz seguro. General Seguradora deu uma nota no mercado aqui, não faz mais seguro de automóvel. A Sul América vendeu a carteira dela, está montando uma outra carteira com a Alho. Não faz seguro de automóvel. Se não sabe brincar, não brinca. Se não quer fazer seguro, se não quer correr risco, vai fazer outra coisa qualquer. Agora, não pode, no momento que o consumidor precisa, que ele escolhe a concessionária lá, a Volkswagen, aqui de São Paulo do Adilson, a companhia tem a cara de pau de ligar e falar, olha, eu estou ligando para você, aliás, às vezes faz coisa pior, né? Pode dizer que não houve acordo comercial com a concessionária que o senhor escolheu, só tem que tirar o carro e levar o carro para outra oficina que tem acordo comercial com a companhia seguradora. Leia o acordo comercial com a seguradora, aquele que aceita exatamente o que ela vai fazer nas condições que ela determinou, que eu já falei aqui, olha gente, e teria papo aqui, ó, nós temos documentação e prova, aliás, como eu disse, o Covid não está parado, porque as informações estão chegando. Adilson, quando acontecer isso, registra com a gente, porque quando você, reparador, registra esse tipo de ocorrência nas entidades, é tudo que a gente precisa entregar para o Ministério Público, está aqui, ó. Olha o que eles fizeram, tiveram a cara de pau de tirar o carro de uma concessionária autorizada e levar para uma oficina independente. Não que ele não tivesse capacidade de fazer, tem, mas se for oficina credenciada, vai fazer o que ela quer. Tá? E para isso, Adilson, eu digo a você, pega todos os clientes que você tem o carro, que teve carro removido da concessionária que o amigo representa, e manda fazer o reparo nota 10. Porque a gente vai apontar o defeito para o carro, para o consumidor, vai dizer para o consumidor, tá vendo aqui, ó, do couro sai a correia. Não tem jeito.
Não tem milagre, não tem, sabe, não tem desconto na franquia, não tem carro reserva, isso é tudo feito no momento certinho para te seduzir. A companhia está lá, olha, se você levar o carro, é tudo lindo, maravilhoso, conversa fiada, consumidor. Eu estou aqui para dizer que é conversa fiada. Mas é bom falar uma coisa. Você vai fazer o seguro do seu carro? Vai. Você agora, segunda-feira vence meu seguro, terça-feira vence meu seguro, quarta, semana que vem eu vou fazer o seguro. Entra no site da Abraesa, gente. Lá tem o ranking da seguradora. Verifica se a seguradora, pelo menos se for chamada a responsabilidade, se ela vai de fato atender ou vai fazer de rogar. Tem companhia seguradora que não está nem aí para você. Tem companhia seguradora que vai deixar você, né? E a gente pode fazer e mostrar para você, aqueles que acabaram aceitando essa condição, que vai ser feito. Eu falei, não quero deixar de falar, a gente vai estar lançando agora, começa a partir dessa semana, produção, por gentileza, Davi, se você puder, está vendo o Autorreclame, vocês estão vendo aí. O Autorreclame é uma ferramenta fantástica. O Autorreclame é uma ferramenta da Abraesa, que funciona, que você, consumidor, vai poder fazer a reclamação da tua casa, a hora que você quiser, domingo faz a reclamação. O grande diferencial do Autorreclame, primeiro é só a parte automotiva, depois entra se você entrar no site, a gente entra, é fantástico. Tudo tem um vídeo explicativo, você vai entender todas as ferramentas, né? E você vai perceber o seguinte, você consegue, no caso do Autorreclame, não o Repara Nota 10, você faz a reclamação, a gente aciona lá quem foi que criou o problema, seja ele quem for, né? Pode ser um reparador, pode ser uma companhia, chama a responsabilidade, tá bom? E paralelo a essa situação, você vai ter ao seu lado um mediador, alguém que conhece tecnicamente de reparação automotiva, que vai estar acompanhando ali o teu debate. Se o mediador entender que a razão lhe assiste e que de alguma forma alguma coisa está errada e que precisa ser resolvida, sai o mediador técnico e entra o mediador jurídico, que vai te aconselhar e vai te encaminhar para o PROCON. Aliás, verdade seja dita, PROCON de São José do Rio Preto, tá de parabéns. Tem gente aqui brigando, hein? E com certeza a gente vai orientar você, vai te dar informação jurídica, vai, se for necessário, conversar com o seu advogado, vai explicar quais são as ações que já existem, o que está acontecendo, para que você, consumidor, seja respeitado. Associação Brasileira da Indústria e Comércio para a Excelência da Reparação Automotiva. Por que fazemos? Porque é injusto que o consumidor, diante da necessidade dele, ele tem uma demanda de alguns empresários que querem concorrer nesse mercado fazendo qualquer coisa. Isso, de alguma forma, mancha a imagem do setor de reparação automotiva como um todo. E isso a Abraesa não permite. Volto a dizer, todo serviço para o consumidor é totalmente gratuito. Vocês guardem esse vídeo, eu estou afirmando aqui, não tem pegadinha não. Vai estar no YouTube, não tem pegadinha não. Meu carro bateu, ele colocou aqui, falou agora há pouco aqui, meu carro bateu, mas Ângelo, meu carro bateu faz 4 anos, eu estou com ele até agora. Quando você for vender, você vai entender o que eu estou falando, porque alguém vai dizer para você que teu carro está uma porcaria. Antes de vender, faz o Repara Nota 10 lá. Faz a vistoria, agenda a vistoria, a hora que você quiser, tem vários horários, você agenda a vistoria. Faz a vistoria do seu automóvel e aí você vai tomar conhecimento. Ele disse uma coisa muito importante, ele falou a respeito do vício oculto. Né? O direito é claro, vício aparente, teu carro é preto, pintar o teu capô de branco, isso é vício aparente. Se não der a garantia contratual, você tem aí, portanto, os 3 meses. Ah, mas me deram a garantia contratual, Ângelo, de 1 ano. 1 ano mais 3 meses. Garantia contratual e garantia legal não se misturam nunca. Então, se alguém te deu uma garantia de 1 ano, você tem 1 ano e 3 meses. Se alguém te deu 2 anos, 2 anos e 3 meses. Mas o vício oculto? Alguém pintou teu capô do teu carro é branco, pintaram o teu capô de branco, mas erraram no efeito, tem marca de lixo, tem lá, tá cheio de defeito, recuperaram tua longarina, soldaram tua roda. Gente, o direito entende que pelo menos 5 anos tem responsabilidade. Portanto, a gente vai apresentar ao responsável aquilo que ele fez e cabe a ele reparar o dano. Se não reparar de forma administrativa, você procura o PROCON, você vai ter o que a gente chama de avaliação preliminar, porque você recebe a avaliação preliminar. Uma vez feita, você recebe por e-mail as fotografias, o laudo da avaliação preliminar. Se necessário for, tem o nosso grupo de engenheiros, aí é um pouco mais complexo, mas você pode fazer, né? Aí a gente entrega essa documentação, você vai no PROCON, aí eu vou entrar com ação judicial, quero fazer um laudo. Aí, eventualmente, a gente vai te apresentar um engenheiro. Mas, olha, eu tenho visto, de modo geral, com algumas exceções, se tem o nome agora há pouco, vou repetir de novo, a gente fala, parece que está falando mal, está falando bem. Não quero falar o nome dessa companhia de novo, nem nenhuma delas. Né? Mas elas vão tentar te convencer, não, que nada, leva o carro de novo lá. Aí, olha, eu não estou aqui, mas às vezes vamos fingir, gente, não, vou botar um óculos, ó, tenta me acompanhar, eu vou colocar na verdade não estou colocando, eu estou colocando o nariz de palhaço, ó, tem aquela bolinha aqui, ó. Eles fazem isso, eles botam uma bolinha de palhaço
e te manda você voltar na oficina, que te enganou, que recuperou tua longarina, não te falou nada disso, que soldou a tua roda, né, que não trocou, substituiu uma peça genuína por uma peça do mercado alternativo. O Adilson não sabe bem o que eu estou falando, gente, o Adilson pode ler, é fonte informadora, vai lá que ele sabe perfeito do que eu estou dizendo. Volto a dizer, não tenho nada contra a peça do mercado alternativo, tenho contra a mentira. Vamos fazer seguro e o consumidor tomar ciência que ele vai abrir mão de um direito e vai ter peça no carro dele, que no caso de carro em garantia, porque foi uma vergonha que a SUSEP fez, a SUSEP, a gente tem uma expectativa enorme em relação à SUSEP, viu, SUSEP? Até conversamos com a superintendente de Brasília, mas infelizmente as coisas não aconteceram, a SUSEP continua apenas assinando lá o que as companhias fazem, né? E tem sempre uma novidade, agora tem outra novidade, e o consumidor, você consumidor que reclamou para a SUSEP, sabe que eu estou falando a verdade, porque sabe o que faz? A SUSEP recebe a reclamação, passa para a seguradora responde para você e fica tudo por isso mesmo. Tinha o compromisso, inclusive, que você ia mudar, mas não mudou. A SUSEP continua deixando você na mão, isso é tudo lamentável. Então, consumidor, usa essa informação que você recebeu aqui para fazer valer o teu direito hoje, se o teu carro está na oficina, se consertou ontem, se consertou há um ano atrás, volta 5 anos, porque a gente quer te ajudar, né? Não estou concorrendo a cargo político, não estou aqui fazendo política, publicamente, não sou candidato a nada e não serei, mas eu já ouvi, não sou candidato a nada, né? Nunca mais me escuta, mas a gente já ouviu um cara falar isso, não vota mais, gente, eu não quero, sabe, eu só não vou, e quem está ao meu lado e as pessoas me conhecem, eu não vou enterrar um filho meu, não vou enterrar ninguém, porque uma seguradora resolveu pagar um valor pequenininho, e aí vamos para a criminalidade, mas aí tem que entrar no relatório da CPI e vamos comprar peça com descaminho, peça roubada. E vamos colocar no carro que o consumidor não consegue perceber a fraude. A coisa é muito mais séria. Sabe o que a gente fez aqui agora? A ponta da mesa aqui, a gente só mostrou a ponta do iceberg. O tema é muito mais sério, tem bastante muito coisa. mais grave e que, lamentavelmente, envolve as seguradoras brasileiras. São todas as seguradoras brasileiras? Não, tem algumas que não fazem. Mas, Ângelo, você fala delas, das seguradoras que não fazem, mas ela faz uma coisa e não faz outra. Você indica uma companhia seguradora? Olha, eu diria que você pode entrar lá e saber quem são aqui, pelo menos aquelas que, quando são chamadas à responsabilidade, fazem alguma coisa. Mas o meu corretor, o corretor de seguro, que de alguma forma liga para o cliente e fala assim, tu tem que remover o carro, gente, não é teu corretor. O corretor que não luta pelo teu direito e que não faz valer o seu direito e liga para você e fala, tira o carro da oficina que a companhia mandou, tira esse corretor da tua vida. Sabe por quê? Porque ele é obrigado, por norma SUSEP, a respeitar as normas. E o CDC estabelece isso. Então, se o corretor disser para você, olha, eu não quero mais, tira. Essa semana, eu atendi um corretor, vou preservar o nome dele, inclusive mandou um áudio aqui para mim, depois eu te mostro aqui no bastidor, parabenizando a Brasília, de que ele conseguiu fazer. Deixa o carro batido, gente. O carro bateu, eu disse agora há pouco, não tinha nada pior que isso. O melhor para você é o carro voltar para você da maneira como ele estava indo da colisão, ou seja, em perfeito estado. Legal. Bom, tem bastante gente aí que está perguntando. Inclusive, o Wellington, o seu vídeo eu não consegui colocar no ar, mas eu vou mandar para o seu Anjo. Seu Anjo, eu peço consideravelmente que o senhor responda esse vídeo para o meu amigo Wellington, tá? Bastante gente perguntando, o Leto tá aí, a Simone tá, Juliana, minha esposa, tá aí assistindo também. Obrigado, viu, meu amor, por essa força. Raimundo também tá aí, Jardel, Rita de Souza, minha irmã, teve até um problema aqui que eu vou ver se eu consigo pôr no ar ainda, mas se eu não pôr, eu coloco para o seu Ângelo responder. Você responde para a gente, né? Estou à disposição, pode passar meu contato para cada um deles, eu respondo para cada um deles. Agora, desde já, lembro a vocês, aqui em São José dos Campos, nós temos, é só entrar no site, pelo CEP ele vai identificar e vai mandar vocês fazerem a vistoria no Reparo Nota 10. Seria essa a primeira providência, por quê? Porque quem vai olhar o carro é o engenheiro. Então ele vai verificar o carro e vai passar as informações para a Braesa, e aí com esse vasto material na mão, eu tenho condição de te ajudar com mais facilidade. Inclusive que o Reparo Nota 10 aqui em São José, só tem uma que é credenciada. Por enquanto só tem uma. Que é a escuderia GWR, tá? Por enquanto escuderia só tem. GWR lá do meu amigo Rodrigo e da minha amiga Gabriela. Bom, nossa, tá bombando. Tá bombando. Tem até. Realmente é muito importante. A gente já está chegando no final do nosso programa. Eu quero fazer 2 colocações só, tá? Uma, nós falamos bastante do consumidor, tá errado, mas a oficina ou até mesmo a concessionária que quer, né, que faz de tudo para trabalhar correto,
Eu queria saber do senhor, o senhor Ângelo, por quê? Eu falo porque eu já trabalhei, inclusive CAPS, não sei se o senhor sabe, né? O CAPS, que é o Centro Automotivo da Porto Seguro. Tá. Inclusive eu trabalhei. Vamos devagar. Por que lá no CAPS, né, eles pagam um valor, quer pagar um valor de referência R$ 120 a hora, e quando cai numa oficina, né, igual a escuderia GWR, ou até na concessionária original do Vale, eles querem pagar R$45, R$60 a hora de reparação? Boa pergunta. Olha, eu vou fazer a pergunta que foi feita por ele, eu tenho que fazer essa pergunta para Porto Seguro. A gente já apurou isso, levantou documentação, inclusive, nesse sentido, e tem provas, e só veio confiando, porque eu botei a mão na boca, eu disse, ele não vai me fazer essa pergunta que eu vou ter que responder. Gente, o CAPES da Porto Seguro, aquele lugar lindo, maravilhoso, não estou aqui falando que o serviço é ruim, R$120 a hora é cobrado de você, consumidor. Quando a sua concessionária... Adilson, escuta essa, vê se você gosta disso. Quando a concessionária cobra 80, 90, 100 ou qualquer coisa próxima de 120, ou até os próprios 120, sabe o que eles falam? Eles mandam um e-mail para você, dizendo para você que a mão de obra cobrada pelo reparador é abusiva. Ô Porto Seguro, ô grupo, quer dizer que vocês estão cobrando no CAPES, olha o que ele está dizendo aqui, e eu já tinha essa informação, que vocês estão cobrando faz tempo, que a gente sabe essa informação já faz tempo, vocês estão praticando mão de obra abusiva em São José dos Campos, no Brasil inteiro, os consumidores estão pagando mão de obra que não deveriam pagar. Não, eles sabem que não. Eles sabem que para manter uma oficina, trabalhando de forma ética, porque afinal de contas é o nome deles, está decorado com o nome deles, vai que dá um problema. Então a gente é obrigado, penso eu, né, a pagar uma mão de obra mais justa para que essa estrutura se mantenha em funcionamento. Mas as oficinas também, e as concessionárias não. Isso é problema deles. Se não fizer, eu levo o carro para a minha oficina credenciada e pago quanto? 50, 45, 57, 60. É mais ou menos o que eles pagam a oficina credenciada. Mas, Ângelo, eu não entendi. A oficina credenciada não faz parte dessa operação junto lá com o CAPES? Não, o CAPES está lá decorado com o nome dele. Uma oficina outra tem até decoração lá, né? O cara perde um pouco da identidade dele, bota o nome de Porto Seguro, eles adoram fazer, porque tu vê Porto Seguro para lá, para cá, Manual do Sinistro não veio em lugar nenhum. É isso aí. Então, Porto, me responde essa pergunta. Fica publicamente a pergunta, né? Por que vocês cobram dos consumidores, quando o consumidor procura você, seu segurado, na confiança de que você vai... Por que tu cobra R$120 a hora dele, quando vai pagar o conselho do carro dele na oficina de escolha dele, você só quer pagar menos de 60? Me explica isso. Essa pergunta tem que ser feita a ponta. Eu vou fazer. Essa eu vou deixar a Letícia vai fazer essa pergunta ao presidente executivo. Talvez ele tenha uma resposta que eu não sei. Vai pensando na resposta, hein, Porto? Inclusive, a Letícia é parceira nossa. Vai pensando na resposta. Vocês têm tempo para poder pensar nessa resposta. Bom, seu Ângelo, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Ah, uma pena. Tá? É uma pena. Eu vou ter que convidar o senhor para poder voltar, né? Aqui. Opa, eu acho que parou de funcionar isso. Parou o meu aqui? Parou. Não tem problema. Fica à vontade. É o meu? Então, devolvendo. É o meu. É o meu. Bom, acabou o programa aqui. Acho que acabou a bateria. Não, você vê. Gente, eu disse que eu falava demais, né? Graças a Deus, o nosso conteúdo foi bastante abrangente. Fantástico. Brincadeiras à parte. Conseguiu falar sobre bastante coisa. Eu quero agradecer a presença do senhor, eu quero deixar aqui publicamente, né, o convite para o senhor retornar ao nosso programa, porque é que nem diz acho que o Gerdel que disse aqui, eu acho que foi o Leto, sumiu da minha tela, que a gente deveria fazer pelo menos um programa mensal com o senhor. Fica o convite, fica à vontade, não sei a disponibilidade do senhor, mas a gente vai voltar a falar. Eu quero deixar aqui o telefone da Abraesa, né, caso você queira se associar ou caso você tenha um problema, que eu tenho certeza que se você não tiver, você conhece alguém que tem. Tá? A Abraesa é 011, o WhatsApp, tá? 011 96763 4537 ou 011 3791 8096. Lembrando que nós temos o Reparo Nota 10 aqui em São José, que é a escuderia GWR. Bom, vai estar tudo na descrição desse vídeo lá no YouTube. Eu vou deixar os links lá do vídeo, inclusive daquele vídeo do airbag que é bastante interessante. Nós vamos deixar lá. Seu Ângelo, muito obrigado. Deus abençoe. Fico feliz em poder receber o senhor aqui e fico feliz em o senhor poder retornar aqui também para a gente dar continuidade, né? Ficou muito assunto aqui, ó. Para o senhor ter uma ideia, a gente não falou nem metade do assunto aqui, né? Bem que nosso amigo falou. Ó, o Ângelo vai aí. Só que 1 hora de programa é muito pouco. Nós estamos com 1h20 de programa, a sala bombando,
né? E a gente não chegou nem na metade do assunto que era hoje. Então fica o convite aí, muito obrigado. Aguardo, né, a presença do senhor novamente aí. Eu que agradeço essa oportunidade, esse tema de fato é importante, a gente aqui não está falando só de reparo, como eu disse a vocês, e você colocou muito bem, a gente apenas abordou de uma forma superficial a forma e a maneira das seguradoras operarem no Brasil. Esse relatório da CPI que eu entreguei a ele finalizou com o indiciamento de 3 oficinas credenciadas. Eu vou ler. As 3 oficinas que foram fiscalizadas, não é que foi feito 30 e ficou 3. As 3 que o PROCON escolheu aleatoriamente, entrou, pegou coisas gravíssimas, inclusive sugestão de indiciamento. E 8 presidentes de companhia seguradora. Nesse momento, 9 vão ter que depor, a pedido do requerimento da nossa ilustríssima deputada Letícia Aguiar. O tema de fato é importante. A gente veio tratar aqui da ponta do iceberg. Mas eu creio em Deus, creio na Letícia Aguiar, e a gente vai trazer tudo isso à tona. Eu fico muito honrado de poder vir aqui, de poder conversar com você, olhando para você, consumidor, me coloco à prova. Meu telefone está na internet, meu Facebook está lá. Só faço uma ressalva para que você, consumidor, para que a gente hoje está com uma demanda realmente muito grande. Fazemos todas as historias, a gente não aborta nenhuma, vai fazer todo mundo. Só entra no site, lá no www.abraesa.org.br, e você, quando você se cadastrar, como eu disse, tudo gratuito, você vai poder agendar a vistoria. Então tem dia e hora, você agenda, e no dia e hora agendado você pode ir lá. Não adianta você ir diretamente na GWR, porque esse processo é um processo, embora totalmente automatizado, quem morou em São Paulo sabe, muito parecido com controlar. A gente agenda a vistoria, quer atender todo mundo no tempo certo, no horário certo. Cada um tem um problema, alguns problemas muito sérios, né, que não é tão simples, envolve inclusive itens de segurança, e aí demanda um pouco mais de tempo, e a gente está fazendo isso certo. Mas não deixem de fazer, acreditem no que eu estou dizendo. Você mas eu não estou em São José, isso é importante. Eu estou, por exemplo, em Porto Alegre, eu estou em São Paulo, estou em várias cidades, já existem algumas cidades, e a gente está credenciando, não é fácil o processo de credenciamento. Nós temos várias, em São Paulo, acho que são 6 ou 8 postos na cidade de São Paulo. Então você que está vendo meu vídeo, não está aqui em São José, mas eu não estou falando de São José, então está lá, bota teu CEP, faz o cadastro e vai ter. Ah, mas não tem ainda. Em breve você vai poder entrar lá e vai agendar e vai ter o local. Não deixa de fazer, não vai te custar nada e pode salvar a sua vida, a vida da sua família. Muito obrigado pela oportunidade. Deus nos guia e guia a deputada Letícia Aguiar, no sentido de a gente poder trazer à tona tudo que está debaixo desse manto que, lamentavelmente, coloca você, consumidor, em risco. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado a você que assistiu aí o programa Help Cars. Tá? Quero agradecer também a escuderia GWR que está nos apoiando, dando essa força de podermos estar aqui, né? Através, né, dessa transmissão aí da UOL Web TV. Lembrando que esse conteúdo, esse programa de hoje, vai estar hospedado na página da UOL Web TV e também lá no YouTube, Help Cars Júlio. Você pode entrar e eu vou deixar lá bem os links, né, o link do vídeo, o link da Abraesa, enfim, vou deixar lá. Também quero agradecer a Valpemec Autopeça, agradecer ao Eric do Baú Encantado, que está sempre nos apoiando aí. E lembrando vocês que semana que vem a gente vai falar um pouco de som automotivo, as tecnologias e tendências do mundo do som automotivo. Lembrando que a gente está fazendo aí um trabalho de levar, né, esse conteúdo bastante bacana para quem quer entrar nessa área do som e para quem quer conhecer um pouco mais. Fique ligadinho aí e logo, logo nós vamos divulgar aí quando o nosso professor Ângelo aí vai vir aqui de novo no programa Help Cars e resolver bastante coisa. Muito obrigado, espero vocês aqui sábado que vem, que eu vou estar recebendo o Lúcio da Detroit Som para falar sobre o som automotivo, sábado às 5 horas da tarde aqui na UOL Web TV. Muito obrigado.
Web TV, sempre com você.